e vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje o assunto vai ser sobre compulsão por compras. Eu tive esse problema na minha vida alguns anos atrás e eu confesso para vocês que isso me prejudicou muito, mas muito mesmo. Sabe o que é você comprar as coisas sem necessidade, comprar coisas que você não precisa e o pior de tudo, né? Gastar dinheiro desnecessário, jogar dinheiro na lata de lixo. A verdade é essa. Bom, para começar eu quero já dizer que se você passa por um problema semelhante ao que eu passei e você não consegue se libertar, não consegue se livrar, é muito importante então buscar ajuda com profissionais, com psicólogo, fisioterapia. Eu tive praticamente a sabedoria e a perseverança de me conscientizar de que aquilo era um problema e que estava me afundando a cada dia mais. Foi aonde eu decidi colocar as coisas em ordem. Eu sei que muita gente não consegue, muita gente precisa realmente de uma ajuda com profissionais da área, né, da psicologia e tudo mais. Eu consegui me libertar e sair disso sozinha, mas eu entendo que tem muita gente que precisa realmente de buscar ajuda. Eu não sei, gente, em que momento exatamente da minha vida eu comecei com isso, com essa coisa de comprar. Se não me falha a memória, eu acho que começou num momento de tristeza, sabe? Eu acho que daquele momento para frente que desencadeou isso e que se tornou assim muito sério e que me atrapalhou muito, na verdade. Então começou num momento que eu fiquei triste e eu decidi ir para o centro da cidade e comprar, fazer compras, coisa bobagem, sabe? Maquiagem, esmalte, perfume, bolsa. Eu precisei ir às compras, para vocês terem uma ideia. Então desci no centro da cidade e fui às vias de fato. E vocês acreditam que aquilo para mim foi uma recompensa? Eu me senti aliviada. Aquela tristeza, digamos assim, acabou ali, no momento que eu fui para as compras, que eu fui gastar dinheiro, comprar coisas. E voltei para casa com uma sacola de coisas que eu comprei. Eu me senti leve, realizada, feliz. Era para parar por aí, só que não parou. Isso começou a virar um problema na minha vida, porque na primeira vez isso foi legal, foi satisfatório. Só que a cada tristeza que eu tinha, eu precisava gastar, eu precisava comprar alguma coisa. Nem que fosse, para vocês terem uma ideia, nem que fosse um par de meias, mas eu tinha que gastar em momentos que eu estava triste. Então toda vez que eu tinha essa coisa da tristeza na minha vida, eu precisava gastar e eu era recompensada por isso, porque a tristeza ia embora. Só que isso começou a ficar muito grave porque eu não conseguia mais lidar com essa coisa da tristeza. Eu precisava gastar, precisava recompensar isso. E é onde eu comecei a gastar e fui gastando. Para vocês terem uma ideia, gente, eu comprei tanta coisa no decorrer assim, dos anos, porque foram anos desse jeito, gastando dinheiro sem necessidade, tudo porque naquele momento de tristeza eu precisava dar vazão àquilo, aquele sentimento, e é onde eu ia às compras.
Eu tive muitas coisas na minha casa que eu nunca usei. Eu comprava, guardava, jogava no canto, jogava no guarda-roupa, roupas que eu cheguei a comprar, nunca usei. Então, assim, foram vários anos desperdiçando, gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, por não saber lidar com essa coisa da tristeza, em momentos assim, de tristeza, sabe? É tristeza com uma coisa que não deu certo, tristeza com o trabalho, tristeza com a amizade que eu perdi, amizade que foram desfeitas. Para vocês terem uma ideia, gente, é uma bola isso, sabe? Então foi juntando tudo, foi aonde eu não consegui lidar e acabei entrando nesse problema de compensação. Compensação indo às compras. E isso foi um grande transtorno na minha vida, porque eu comprava muita coisa e eu nunca usava. Então tinha muitas roupas, muitos objetos, era pente, coisinha inútil, coisa pequena. Eu nunca fui, graças a Deus, eu nunca fui fazer uma dívida, uma conta alta, mas eu precisava gastar. Todo dia tinha que gastar. Nem que fosse para comprar um pente, um esmalte, um batom, mas eu tinha que fazer isso para sentir aliviada. Só que isso começou a me tirar dinheiro, né? Porque era dinheiro que eu poderia investir em outras coisas e eu praticamente gastava dinheiro à toa, porque são coisas que eu nunca usava. Então eu tive muita coisa na minha casa, até que chegou um momento que eu decidi rever isso, uma vez que estava me prejudicando e eu não tinha nenhum controle da situação e tudo mais. Então eu decidi parar para ver tudo o que estava acontecendo comigo por conta dessa compulsão de comprar e gastar dinheiro à toa e nunca usar nada. Então quando eu vi que o negócio estava sério, que eu comecei a acumular muitas coisas dentro da minha casa desnecessária, que nunca me serviu para nada. Eu juntei tudo e eu dei para as pessoas que eu conhecia, dei para amigos, coisas que estavam lá, ocupando espaço, sendo que nunca foram usadas por mim. Então foi onde eu decidi fazer uma limpeza na minha casa, no meu guarda-roupa, tirei tudo. Para vocês terem uma ideia, deu 5 sacolas de coisa. Dei tudo embora, gente, eu dei tudo embora. Quando eu entendi que aquilo era um problema, aquilo estava se tornando sério, muito sério, a ponto de eu gastar muito dinheiro a troco de nada, foi onde eu entendi que eu estava com um problema de não saber lidar com essa coisa da tristeza, né? Toda vez que eu estava triste, eu precisava gastar, eu precisava comprar alguma coisa. Ou seja, uma válvula de escape, né? Então eu comecei a ver por esse lado, eu entendi que era realmente um problema. Eu tentei fazer por conta própria. Se eu visse que eu não iria conseguir, é claro, é óbvio que eu ia buscar ajuda. Mas foi difícil, confesso para vocês que, olha, depois que eu juntei tudo, que eu dei tudo embora, que eu caí na real, que aquilo tudo estava me prejudicando financeiramente, foi onde eu entendi que era um problema e eu precisava parar, de uma forma ou de outra, porque era dinheiro que jogava fora todos os dias. Imagine você, toda vez que você está triste, você tem que sair para comprar alguma coisa. Gente, é horrível isso. É horrível você ter que sair de casa para gastar, para se sentir bem, para se sentir recompensada.
É como que se fosse, para vocês entenderem, é como se fosse um vício isso. É difícil de eu explicar, mas quem tem compulsão por compra sabe como é isso. Então, quando a ficha caiu e eu entendi que aquilo era um problema, eu decidi por conta própria tentar resolver. Claro que se eu não conseguisse, eu ia buscar ajuda. Mas eu consegui, não foi fácil, confesso para vocês que não foi fácil. Teve muitos momentos assim que eu cheguei a chorar, porque eu estava triste e eu queria comprar as coisas, mas aí eu já lembrava de tudo que eu tinha dado para os outros, sacolas e sacolas e sacolas de coisas que eu comprei e eu nunca usei. Quando eu comecei a lembrar de tudo isso, eu chorava, gente, chorava, mas eu me contia para não ir às compras, não gastar dinheiro à toa. E foi assim que eu consegui superar esse problema, esse vício de ir às compras, essa compulsão de comprar, para aliviar então aquela tristeza. Em momentos de decepção e tristeza foi aonde eu consegui dar um break, dar um freio nisso e parar com isso de vez. Não foi fácil, mas graças a Deus eu consegui me libertar disso, eu consegui dar um basta nisso. Hoje em dia eu compro as coisas com responsabilidade, sabe, gente? Compro as coisas que eu vou usar, coisas que é necessário. Consegui me reorganizar financeiramente com o meu dinheiro e tudo mais. Hoje em dia eu não compro coisa desnecessária, coisa boba, coisa que eu não vou usar, porque, querendo ou não, é uma forma de você jogar dinheiro no lixo. Hoje em dia tudo que eu compro é com consciência. E eu tenho a convicção de que se eu compro é porque realmente eu preciso. Gente, é difícil falar sobre isso, sobre problemas, né? Sobre as nossas carências, os nossos problemas e saber lidar com certas situações. Eu ainda vou trazer um outro vídeo também que eu vou falar sobre carência afetiva, onde eu gastava com presente para as pessoas, para poder ser amadas por elas. Porque na verdade eu nunca fui. Vou trazer esse relato também para vocês. É mais um sofrimento na minha vida com essa coisa da carência afetiva. Tentar buscar nas pessoas aquilo que só mesmo eu poderia dar para mim. Comprar o amor das pessoas. Olha que ponto que a gente chega. Mas eu não me critico, tá, gente? Foram coisas que eu passei por não saber lidar com a carência afetiva. Um beijo para vocês e até mais.